Didi Braguinha, você viu que o Halo tem um remaster, um remake, né? O Combat Evolved tem agora um remake, o Campaign Evolved, eu acho que é o nome. É Campaign Evolved, isso. Que é do primeiro Halo e tal, e beleza, ninguém se importou muito, aparentemente, com essa notícia, mas os desenvolvedores originais, eles foram na internet da Chilique, Didi Braguinha, e aí eles foram falar que tem coisas sendo mudadas ali, por exemplo, o Jamie Grismer, que é um dos criadores aí, ele foi no Twitter e ele falou: você não deveria conseguir levar o Warthog, que é o carrinho do Halo, pra atropelar os Hunters, que são os inimigos que você tem no Halo. Eu coloquei pedras no caminho de propósito para que o jogador tivesse que enfrentá-los a pé. Quando você pode simplesmente destruir as caixas e passar, você arruína os encontros. E aí ele se aprofunda um pouco mais nessa questão de uma adição de uma mecânica, que é uma mecânica de sprint que vai ter, e ele fala, ó, o fato de ser uma opção é o maior sinal de alerta de um design disfuncional. É basicamente dizer, não temos uma visão clara do que isso deveria ser, então aqui estão as ferramentas para você consertar por conta própria. E aí, Didi, você mata ou pilota o chiliquinho do desenvolvedor que aparentemente só ele tá se importando com o remake do Halo? Olha, é muito interessante porque a gente tá num momento agora que o Halo tá indo pra PlayStation, né? Essa franquia de renome aí, de anos aí no Xbox, que foi responsável por vender muitos consoles em sua época, ela agora está expandindo seus horizontes, né, indo para outras plataformas também. Esse remaster, ele vem com a função, me parece, muito de apresentar para a nova geração, não digo só nova geração das pessoas mais novas. É um remake, tá, Diogo? É um remake, tá? Remaster já tem, só eu falei remaster, perdão. Então esse remake, ele vem com a função não só de apresentar para essa galera, mas como também de evoluir os conceitos de jogabilidade, né? E trazer para essa nova geração, tanto de idade, mas de um novo console, tentar chegar a algo perto do que o Halo representou na época. Quando o Halo foi lançado, cara, a gente não tinha ainda direito grandes jogos com a qualidade de um combate de primeira pessoa que o Halo apresentou. O Halo, ele botou pra gente, ele foi muito importante, óbvio, a história era muito boa, era muito divertido jogar Halo, mas o principal o Halo fez com que jogar FPS no videogame fosse algo legal, sabe qual é? Era uma parada, foda jogar, era funcional, não era uma coisa que você... Tá, vamos ver como é que é e tal. Fazia sentido, né? A gente teve o 007 contra GoldenEye no Nintendo 64, que na época fez um barulho, foi muito interessante, mas a gente tinha que se adaptar para aquilo lá. Não era uma parada 100% fácil, não era uma parada intuitiva como sempre foi mouse e teclado. Mouse e teclado, durante muito tempo só o teclado, mas logo depois mouse e teclado era regra editável, era Quake, né? Quake, bastião aí de muita coisa. Então, assim, o Halo, ele teve sua importância tanto no lore quanto nessa parte do gameplay, do game design e tal. E agora ele vindo para essa nova geração, tanto de pessoa quanto de plataforma, esse remaster é uma parada que, eu super entendo a preocupação dos desenvolvedores originais de quererem que o jogo siga meio que o que foi importante, o que teve de relevante, né? Siga ali bem fiel ao que esse primeiro Halo foi. Mas aí eu me pergunto pra você, Beto, qual é o limite da fidelidade? Até onde você tem que ser fiel dentro de um remake para manter a fidelidade em prol de quê? Se elementos que os novos desenvolvedores julgam que é mais importante, seguindo o exemplo que você deu, que seja uma opção em vez de uma proibição, né? O fato de você não poder entrar com o seu Warthog, que é o Jeep de guerra lá do Master Chief, e destruir as paradas com o Jeep de guerra, você tá dando a opção pro jogador de fazer ou não. E o desenvolvedor tá falando, não, isso tem que ser proibido. O design dessa fase foi feito nesse intuito, para que o jogador entre sozinho lá, entre a pé e tenha aquela experiência de combate a pé. Senão fica muito fácil, aquela arena de combate que foi previamente estabelecida, ela perde totalmente a relevância. Ela se torna uma coisa muito mais simples. Então, eu me pergunto, até onde vai a fidelidade? Porque, é fácil a gente chegar e criticar, falar que é uma merda, mas tá, então como é que você adapta? Como é que você adaptaria para um novo tempo? Bloqueando as mesmas coisas? Onde é que tá a evolução nisso? Sabe qual é? Não é uma pergunta simples, irmão. Não é fazer remake, não é uma parada simples. Atualizar o game design de um jogo que é histórico, para uma nova geração, é foda, irmão. Você tem que ver quais são os bits que são relevantes para que aquilo mantenha a alma pura do jogo. E como é que você atualiza isso sem matar a essência? Eu não sei. Onde é que você acha que é o limite, Beto? Tem uma curva, tem uma linha que define? Cara, eu acho o seguinte, tem um monte de coisas aí, né? Eu acho que o Halo, essa fase do Halo, é Silent alguma coisa o nome dessa fase. Ela é uma fase
que ela merece ser estudada. Existem fases de videogame que são marcos. Tô falando de fases de game design, Sim. né? Que são marcos. Essa fase do Halo, do CE, ela é muito importante. Por quê? Porque ela nos apresenta uma forma de combate em sandbox com muitos pilares ali desenhados e pensados para isso. Então, assim, por que o carrinho, o Warthog, não é bom ele atropelar o Hunter? Porque quando você tem esse combate aberto quando os alienígenas ali, você começa a ter distância, a noção de distância para você entrar em conflitos, porque o jogo te dará vários outros momentos de conflito. Então ela tá fazendo uma coisa tutorial para você aqui, para você fazer leituras. Outra leitura que tem nesse combate específico, ele faz uma escala de inimigos. Primeiro você combate o Hunter, depois você combate o Hunter mais um Elite, depois você pula para um outro inimigo. E essa forma de combate, ela vai te ensinar lá na frente também como se combater cada um desses. Ela vai fazer o Halo, ele tem uma coisa de Weapon Sandbox, que é o quê? Você troca muito de arma. E cada arma, se você notar, ela tem situações, ela tem cor muito chamativa. E a maneira de jogar muda, né, com ela. Não, então, mas eu tô falando muito sobre só o visual, a cor, a forma do tiro, porque isso ensina o jogador a identificar o inimigo, a identificar o ataque do inimigo. Então, assim... do vilão, do adversário, porque aí você vai saber com o que ele tá te atirando e como você tem que se defender. Exatamente, porque o Halo tem a predisposição de ter um game design de dinamismo do jogo. Então, eu acho que assim, a ideia de você tirar o combate físico fora do Warthog nessa fase, você tira muito do desenho de game design, que ele vai te ensinar muita coisa pro jogo. Dito isso, eu acho que o Halo, em geral, ele cai no mal da indústria, que é o medo de inovar, é sempre jogar no seguro, sendo que esse seguro às vezes nem é tão seguro. Então eu acho que assim, cara, a sensação que eu tenho é que os caras não têm ideia do que fazer com Halo. Só dão um tiro... Só pra deixar claro, e ver se eu entendi certo, o que você diz de jogar no seguro eles não vão ousar inovar em alguma coisa porque a franquia ela já tem um peso, falando de comercialmente falando, para não dar fracasso. Tipo, já tem uma fanbase, teoricamente não vai arriscar. Dentro dessa indústria e de várias outras do entretenimento, porque a gente fala, né, por que tem tanto remake, por que tem tanta coisa assim? Porque são tiros certos. Nunca é 100% certo, né? Mas é mais certo você dar um tiro desse do que você tentar uma nova IP, porque o volume de estúdios pequenos, que a gente pode falar aqui, né, Expedition, a gente pode falar Team Cherry com o Hollow Knight e o Silksong, mas o volume de estúdios que tentaram o seu Expedition, os seus Hollow Knights e deram errado, é absolutamente maior, mas assim, infinitamente maior do que esses que nos chamam a atenção e nós queremos citar eles como exemplo da indústria. E o tiro certo, ele acaba sendo mais seguro pro retorno também. Então, a indústria gigante tem medo de inovar. Ela tem medo, porque inovar pode dar prejuízo. Esses caras não estão interessados em avançar com a indústria, em fazer coisas disruptivas, em fazer nada disso. O que eles estão interessados é em fazer dinheiro. Então eles jogam no caminho mais seguro do fazer dinheiro. Então eu acho que o Halo é uma franquia que os caras não têm a mínima ideia do que fazer com a franquia. Tá seguro ainda porque tem um nome forte, mas que tá se esgotando, que tá se perdendo. Não acho que esse Halo aí vai ser um sucesso de vendas, que não acho que tem esse apelo mais. Não, mas então... independente de não ter apelo, mas tem algumas coisas que eu achei interessantes quando eles divulgaram, que foi o fato deles falarem assim, esse jogo é totalmente campanha, não tem multiplayer, porradaria, né, esse multiplayer clássico de trocação e o caralho, que normalmente o Halo tem. Eles têm um multiplayer cooperativo que você vai poder jogar com 2 ou 4 pessoas, mas para fazer a campanha, né, para você seguir ali cooperativamente dentro da jornada. 2 pessoas no couch cooperativo, né, no seu sofá, ou 4 online. Cara, isso para mim é uma decisão interessante. Me deixou otimista de achar que, no mínimo, eles estão bem focados no que essa experiência de Halo tem que representar. E, ao mesmo tempo, no exemplo que você deu dessa fase, Beto, eu me questiono se essa escolha de fazer com que você possa passar de um lugar que antigamente era proibido não é justificada por esse cooperativo multiplayer, né? Esse cooperativo com outros jogadores, sacou? Porque você abre uma outra dinâmica, né? Uma outra forma de se passar por ali. O que tu acha?
Não sei, Diogo. Eu acho que a leitura que eu faço de um tipo de coisa desse é o desenvolvedor seguindo regras de zero inovação, de zero ousadia, de zero criatividade e alguém falando assim, olha, você tem que manter o jogador no estado de flow constante e então você não pode interromper a experiência dele, porque quando você bota uma pedra, o Warthog era péssimo de dirigir, eu me lembro da experiência. E aí você quebra uma fluidez que o cara vai estar lá jogando. Eu acho que o preço disso é ser genérico. Eu não gosto do preço disso. Você diz, perdão, que tu me perdeu. Eu acho que o preço de o Warthog era uma merda. Não, dirigir o Warthog era uma merda. Então, é porque eu não acho que ele seja uma merda. O Warthog, ele tinha um jeito específico de você dirigir. Ele tinha eixos diferentes de um carro normal. Então, isso era muito interessante, porque não era só diferente porque era mal feito. Não. Eles escolheram que você dirigisse o Warthog de uma maneira diferente. Ele mexeu os dois eixos do carro, né? Sim. Então muito mas doido, foi uma cara. tentativa, é um jogo muito velho. Eu particularmente achei interessante depois, porque você virar uma chave ali na hora de você pegar o Warthog, porque você tem que pilotar um carro diferente. Mas assim, isso já é uma tentativa de fazer algo diferente. O Halo era uma tentativa de fazer algo diferente, era um suspiro de originalidade. É um jogo que começa como um RTS, eu não sei se as pessoas sabem disso. E aí, ao longo do tempo, ele vai mudando, vai evoluindo e ele vira o FPS espetacular. Cara, eu tô do lado do desenvolvedor. Eu piloto o comentário do desenvolvedor. Eu acho que, cara, fazer um remake sem entender, só querendo lançar alguma coisa, dizendo que é pra uma nova geração... Aí é uma jogabilidade antiga, que serviu muito ao tempo. Mas você atualizar pequenas mecânicas, você não vai tirar um lado muito genérico. O Halo hoje, ele é muito genérico. O videogame evoluiu, a linguagem evoluiu. O Halo é genérico. Mas ele é genérico hoje que o mercado seguiu muito a tendência que ele mesmo gerou. Sim. É a mesma coisa de você ler o Neuromancer hoje e falar que é um livro super genérico, sendo que ele criou o clichê, né? Então, eu fico muito triste de ver o que fizeram com Halo, na verdade, assim, porque... Vamos só pensar na parada aqui, Beto, um exercício. Você recebeu a incumbência de fazer um remake de Halo. Tu é o diretor da parada. Você tem, tipo assim, o cara virou pra você e falou assim, irmão, olha só, Betão, você tem que escolher um elemento de Halo que não vai mudar. O resto a gente vai poder alterar tudo. Aonde você salvaria a alma de Halo? O que você manteria do jogo original, quase sem modificações, assim? Você fala assim, pai, não pode tirar isso. É uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil. É uma pergunta difícil, cara. Tem muita coisa, né, pra falar, mas... Não tem muita coisa pra falar, não. Essa própria parada do direção do Warthog é um elemento que tá ali, que é símbolo de Halo, a maneira como você dirige o Warthog. Cara, eu acho que a única coisa que eu não mexeria em Halo é no Master Chief. O resto... Mas em que sentido? Pode mudar tudo. Na visual ou no quem o personagem é. Um personagem que fala pouco, um personagem que é o soldado perfeito. Nessa estrutura. Mas o resto pode mudar tudo. Acho o Halo super ultrapassado. Eu acho que o Halo Infinite é o maior exemplo disso. É um jogo que ele é muito bem feito. Ele é muito bem feito. Mas ele não tem nenhum sabor novo nele. Nenhum. Entendeu? E um monte de forçação de barra pra história continuar. Eu acho que é a grande prova, assim. O Halo Infinite, pra mim, foi a prova de que os caras não têm ideia do que fazer com essa franquia. Que nem o Gears. Eu também acho a mesma coisa do Gears. Não tem ideia do que fazer com o Gears. Tô super curioso pro jogo novo aí, porque quero saber se vai ser só mais do mesmo ou se eles vão tentar coisas novas. O que eu duvido, porque eu acho que as grandes empresas de videogame não estão tentando nada de novo. Estão focando no dinheiro, cara. E beleza, o público tá indo, tá dando certo. Então, é isso. É isso. E você que nos ouve aí, o que você salvaria da alma de Halo enquanto eles destroem tudo? A gente não sabe se eles estão destruindo tudo. A gente não sabe.